Existe pacientes que têm mamas muito volumosas, principalmente em jovens. E essas mamas muito volumosas, elas se tornam muito caídas. Então, uma pergunta que eu sempre faço na clínica é se ela ainda tem uma vontade de gestar, amamentar futuramente. Algumas vão dizer que não, mas tu não pode também contar com, às vezes, o imprevisto, né? Mas eu sempre digo, mamas muito volumosas, existe um risco da cirurgia do mamilo e da areola. A areola é aquele redondinho maior fora, né? O mamilo é o que está no meio. De morrer, necrosar. E aí, durante a cirurgia, ter que cortar e enxertar na posição ideal dele. No momento que isso é feito, não tem como essa pessoa amamentar mais. Ela vai ter a mama bonitinha, vai ter a mama menor, com ou sem prótese, vai resolver a maior queixa delas no consultório, que é a dor nas costas. Elas vêm por dor nas costas. E, infelizmente, ela não vai amamentar. Ela vai ter lá as glândulas, né? Mas não tem como o leite sair, porque a comunicação foi desfeita. Então, aí... Mas essa técnica não é na maioria dos casos. Não, isso é raro. Isso é mais para pacientes que têm muita mama, que têm diabetes, né? E, infelizmente, às vezes acontece, né? Esse tipo de complicação, ela é rara, é incomum, mas acontece e tem que ser dito em consulta, principalmente para as jovens que vêm aqui para poder resolver o problema das costas, por ser volumosa, autoestima, bullying, não usar biquíni na praia, tudo isso aí influencia, né? E aí eu desencorajo muitas vezes elas a fazerem nesse momento, porque eu priorizo que elas tenham que amamentar, né? Claro que tem aquelas que não querem, e aí sim tem que ser feito. Tá. Existem opções sem ser cirúrgica para uma pitose mamária? Primeira coisa, pitose mamária, o que é? É uma queda da mama, né? Uma flacidez da mama, que algumas pacientes têm já na adolescência ou após a amamentação. Não tem uma opção sem ser cirúrgica para uma queda de mama. Não existe milagre, remédio, fio de sustentação que vá segurar uma mama, tá? A saída aí é cirurgia, não tem jeito. Eu achei legal essa pergunta aqui de uma paciente que fez bariátrica. E ela botou assim: vem a dúvida, primeiro engravidar ou fazer as reparadoras? Gostaria da opinião. Aí entra o que eu acho, eu concordo contigo, eu acho que sempre engravidar antes e corrigir o estrago pós-gestação. Porque, enfim, melhor, né, fazer a correção da sobra de pele pós-bariátrica e também pós-gestação, pós-amamentação. Então não tem por que a paciente fazer cirurgia antes para engravidar depois. O resultado vai ficar muito melhor se ela fizer após a gestação. Uma outra pergunta importante que surgiu é que uma paciente falou aqui que ela teve problemas de amamentação no primeiro filho por causa da prótese. E agora ela está gestante de novo e o medo dela é ter algum outro problema. Isso é relativo, né? E talvez é muito improvável. Vamos falar um pouco do pessoal, assim, tipo, tu também teve problemas de amamentação. Muito. E tu tem prótese mamária. Tenho. E o teu problema não é de prótese mamária e não é nem da redução de mama. O teu problema em si foi mais mecânico, vamos dizer assim. O que eu ia comentar aqui é que é muito improvável que ela tenha tido problema na amamentação por causa da prótese, né? Então, a maioria das pacientes tem problemas na amamentação por dificuldade do posicionamento, da pega, por não conhecer, por achar que a amamentação é instintiva e não é. Então, é muito importante, né? Principalmente as mães aí de primeira viagem que estão vendo a gente, investir em consultora de amamentação, ler sobre amamentação, porque eu mesma sou obstetra, oriento os pacientes e tive muito problema na amamentação das duas filhas,
né? Eu tinha muita dor, desconforto, tive fissura, tive que fazer laser, tive sangramento, tive abscesso de mama. Abscesso é uma coleção de pus dentro da mama. Tive que drenar esse abscesso, abrir ali a mama para pro pus sair. Então, é importante que as mães de primeira viagem invistam nisso, assim. E claro que é muito mais difícil no primeiro filho do que no segundo, mas igual pode ser quem teve problema na primeira amamentação tenha na segunda mesmo com conhecimento, porque às vezes depende também muito da mecânica do bebê, né? Às vezes eles têm alguns problemas de freios linguais, de microognatia, então tem várias situações que podem dificultar a amamentação, então é importante investir no conhecimento. Isso aí. Vamos falar um pouco de cirurgia íntima, que é aí uma cirurgia que eu tô fazendo muito, que é a ninfoplastia, né? Redução dos pequenos lábios vaginais, que muito em breve tu também vai atender aqui comigo e vai trabalhar nisso, né? A estética íntima. O que eu acho importante, assim, da estética íntima é que a vulva, né, que é a parte de fora da vagina, ela não tem um padrão. Então, a indicação da cirurgia é muito a questão do quanto aquilo incomoda a paciente. E as pacientes acabam tendo vergonha de falar sobre isso, de consultar por causa disso, mas é importante a gente saber que não existe um padrão, né? Que a gente não tem que seguir um padrão, e a indicação é muito porque às vezes tem paciente que acaba tendo dor quando coloca calça jeans, quando anda de bicicleta. E a cirurgia tem indicação muito nesses casos, assim, né? Tu acha que antes de uma gestação, a paciente que tinha uma vulva daquele um tipo tal, a gestação mudou a vulva dela? Pode acontecer isso? Na gestação, sim, porque fica aumenta a circulação no local, então as pacientes notam um aumento da vulva durante a gestação. E que na grande maioria dos casos, depois que a paciente ganha o bebê, acaba voltando ao normal, ao que era antes. Então, só para explicar, essa cirurgia, ela consiste em realizar esse procedimento em primeiro lugar no hospital, no bloco cirúrgico, com toda a segurança, toda a questão de asepsia e antisepsia, que é o que? Controle de germes e afins, né? É realizada aí uma anestesia com sedação ou uma raquianestesia com anestesia local. A cirurgia dura 15 minutos no máximo, tá? É realizada uma costura, uma sutura com fio que é absorvível, ele cai sozinho. Daí, no caso, no pós-operatório, esse fio é retirado, né? Só tem que ter todo um cuidado com limpeza. E aqui é importante falar que limpeza de região genital não é uma limpeza abusiva, né? Não dá para colocar sabão internamente, tem que ser uma limpeza mais de vulva mesmo, com delicadeza, mais sutil, tá? Isso muda toda uma flora da vagina da mulher, então tem que ter todo esse cuidado. Isso que eu tô falando aqui é algo que não tem nada a ver com cirurgia, que teria que ser, né, o habitual. E já após uma cirurgia dessa, mais sutil ainda, porque às vezes abre esse pontinho, tá? Porque é uma área que é difícil muito de delicado. Fazer repouso, né? Exato. Então, inclusive quando a paciente tem parto normal, e às vezes, hoje em dia não se faz mais aquele corte de rotina, que é a episiotomia, mas muitas vezes tem laceração e a gente tem que suturar, né? Dar ponto. E é uma área que a gente nota que esses pontos acabam abrindo com mais frequência, que é o que a gente chama de deiscência, porque é uma área que a paciente não tem como fazer repouso, ela tem que sentar, tem que levantar, tem que fazer xixi, e acaba realmente com mais frequência abrindo. Então é muito importante ter esses cuidados de higiene para diminuir o risco de infecção, né? Que é uma área que habitualmente é contaminada. E aproveitando o gancho, assim, para falar sobre esse tipo de cirurgia, que tu falou que as pessoas às vezes não procuram por vergonha, né? Muito. Existe aí o bullying, às vezes marca na calça da ginástica, às vezes dói na relação, às vezes até a limpeza dificulta.
Mas, de uma maneira geral, de mensagem final para nós comentar, o que eu diria? Que independente da cirurgia que for, se tem algo te incomodando, se tem qualquer coisa afetando o teu habitual da vida, tá na hora de começar a quebrar os tabus, tá? Isso. Parar de ficar preocupada com o que os outros vão dizer, com o que as amigas vão dizer. Muito também amigas dando opinião em tamanho de silicone, se for onde colocou, se foi por cima, se foi por baixo do músculo. Às vezes a indicação de uma amiga não é a mesma indicação para você. Tem que vir na consulta, tirar as dúvidas, perder a vergonha, tá? E realizar os seus sonhos. Uma coisa importante que eu sempre falo, a maioria das minhas pacientes, elas estão acima do peso. E pode ser pouco, pode ser muito. O que eu tento ajudar com bom senso, quando estão acima do peso, é às vezes dar um atalho para essa paciente, porque ela se vê no espelho todos os dias e perde a motivação para melhorar, porque tá vendo que não tá legal, ela tá se sentindo feia, não tá gostando do corpo, tá gordinha. Isso é um atalho para fazer ela se sentir melhor. Ela vai se sentir melhor porque ela vai ver uma outra mulher, vai melhorar a autoestima e aí as coisas vão começar a andar. Porque... E fazendo um gancho comigo, eu noto muito assim a questão de queixa de diminuição da libido, né? Uhum. E isso eu sempre falo que a libido é multifatorial, que são várias fatias da pizza. E a questão da autoestima influencia muito na libido, né? A paciente que começa a se gostar, se enxerga mais bonita, o marido começa a elogiar mais ela. Tudo isso influencia positivamente na libido. Então eu sou uma médica que estimulo muito as pacientes na questão de estilo de vida, de atividade física. Estimulo muito as pacientes com indicação a fazer cirurgia bariátrica, porque elas também notam uma melhora muito importante de toda a qualidade de vida. E a fazer cirurgia plástica também, né? Não nada em excesso, né? Nenhum excesso é bom. Mas é muito importante essa questão da autoestima também na libido. E tentar sempre atingir um equilíbrio, né? Tem pacientes e pacientes. Tu tem que ter aí um equilíbrio, vamos dizer assim, de um bem-estar saudável, qualidade de vida, atividade física. Tem que tentar mediar tudo isso aí para poder também fazer uma cirurgia onde a expectativa que a paciente espera, né? Venha condizer com a realidade. Não adianta também tu achar que vai ficar igual a Gisele Bündchen ou sei lá quem, né? Tu tem que pensar que existem aí limitações para chegar onde a gente aliás, pode chegar. Expectativas com a realidade. Exatamente. E eu sempre penso assim, cada pessoa ela é um iceberg. Tu nunca pode julgar ninguém porque tu só vê a ponta do iceberg. O que tá para baixo ninguém sabe, só ela sabe. Então ela tem que colocar para fora e parar de pensar nos outros e realizar os seus sonhos. Então acho que foi bem legal, né? Foi. Esse tipo de conversa, tirar dúvidas, uma maneira que a gente pode associar casos nossos e mesclar com a nossa profissão. Acho que nós vamos fazer isso uma vez por mês e eu tô com uma ideia legal para o próximo. De repente nós apimentar um pouquinho o assunto e falar mais sobre a parte sexual pós-cirurgia plástica, pós-gestação. Acho né? Uma boa ideia. Então, queria aí deixar nosso agradecimento ao público, as perguntas. E acho que a gente vai abrindo mais algumas caixinhas de pergunta ao longo do tempo para vocês nos sugerirem outros temas para a gente abordar aqui com vocês. Outra coisa, esse é o nosso primeiro, né? A gente tá meio assim, cru e um pouquinho nervoso, né? A próxima vai ser com espumante. Até se podem criticar e fazer críticas construtivas para os próximos, que a gente aceita também, não tem problema nenhum. E eu acho que é isso, então.
né? Até o próximo canal. Até o próximo episódio. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho.